Olá, queridos. Espero, em nome de Jesus, que você esteja se cuidando, porque a situação requer muito cuidado. Eu quero hoje conversar com você a respeito de um texto que eu gosto muito e que traz muitas lições preciosas à minha vida e que eu gostaria de compartilhar com você. Essa história se encontra lá em Lucas capítulo 10, 25 em diante. Conta a história de que, certa vez, um doutor da lei se aproximou de Jesus, querendo saber como herdar o reino dos céus. Na verdade, essa pergunta era uma forma de pegadinha para tentar colocar Jesus, encostar Jesus na parede. Jesus, então, responde a pergunta com outra pergunta. Sendo ele doutor da lei, Jesus diz então: escuta, querido, você interpreta a lei como a respeito de tudo isso? E ele diz o seguinte: bem, eu vejo que a lei diz assim, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e ao próximo, como a nós mesmos. E Jesus então olha para ele e diz: é isso mesmo, é verdade, assim mesmo, muito bem. E daí ele, mais uma vez, querendo encostar mais Jesus na parede, ele diz para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus vem então e conta uma história muito conhecida de todos nós. Ele conta a história que um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi vítima de ladrões, de assaltantes, que lhe roubaram tudo que ele tinha e lhe deram uma baita surra, que ele ficou completamente machucado, desmaiado, prostrado, jogado à beira da estrada. Muito mal podendo se mexer. Algum tempo depois passa por ali um sacerdote que estava dirigindo-se ao templo, com certeza, com uma responsabilidade muito grande de dirigir todo o culto. E olhando para aquela situação, ele pensa que as responsabilidades que ele tinha no templo eram muito mais importantes e como é que ia ficar o templo sem a presença dele. E ele vai embora, deixa o homem prostrado, desmaiado ali na beira da estrada. Logo em seguida passa um levita, que era aquele que tinha a responsabilidade de estar dando ao culto a beleza, porque o levita lidava com a música, com a poesia, com a emoção, com o sentimento que deve estar presente no culto. E fazia o culto ter essa empolgação maravilhosa. Acontece que quando ele olha para aquele homem caído, ele lembra das responsabilidades, dos compromissos que ele tem em fazer a igreja funcionar, o culto funcionar, o templo funcionar de forma atraente e bonita. Então, o que ele faz? Ele simplesmente passa de lado. Meus compromissos são mais importantes, eu não posso ficar aqui. Infelizmente, eu vou embora. Logo em seguida, algum tempo depois, passa um samaritano. O samaritano, um dos seres mais odiados de Israel. Israel não suportava os samaritanos justamente por causa das misturas de raças. Então, para os judeus, eles eram pessoas impuras, misturadas, era gente da pior qualidade. E o samaritano, embora sendo vítima de todo esse preconceito, ele desce do seu animal, vai até aquele homem, cuida das feridas, coloca vinho, unta tudo direitinho com óleo, envolve em ataduras, pega com cuidado aquele homem, coloca no seu animal e vai até a cidade mais próxima. Chegando lá, ele busca uma hospedaria e coloca aquele homem lá na hospedaria, fica com ele a noite inteira, cuida dele, zela dele, e no dia seguinte ele tem que caminhar, tem que ir para sua viagem, para o seu compromisso, e ele chega para o dono da hospedaria e diz: por favor, cuide desse moço para mim. E se o que eu dei não foi o suficiente, o que eu paguei não foi o suficiente e você tiver que gastar mais, pode gastar. Quando eu voltar eu acerto com você, mas eu quero esse rapaz bem cuidado.
E Jesus volta para ele e diz, então, quem é o próximo? E ele responde meio que sem graça e tudo mais. Mas não é isso que eu quero falar, isso é outra história para um outro momento, para o outro dia. O que eu gostaria de compartilhar com você é que nessa história existem 3 olhares diante da vida, da dor e do sofrimento. São 3 olhares. O primeiro são os olhares dos bandidos, dos ladrões, dos assaltantes, que veem na fragilidade daquela pessoa, na solidão dela naquela estrada, eles veem uma oportunidade de tirar lucro fácil, sem esforço nenhum. Eles viram a vulnerabilidade daquele moço, daquele viajante solitário, e sem se preocupar, eles partem para cima e roubam o que ele tem e dá ainda uma baita de uma surra e deixa ele praticamente ferido e jogado à beira da estrada e vão embora sem nenhum pingo de remorso. Esse é o olhar do egoísta, que só pensa em si mesmo e não pensa em ninguém, que não tem nenhuma preocupação se os outros estão sofrendo ou não. Ele quer mais é tirar proveito de toda a situação. O segundo olhar que eu gostaria que você visse é o olhar do sacerdote e do levita, homens religiosos que tinham responsabilidades no templo, responsabilidades muito importantes no templo. Mas é o olhar da indiferença, é o olhar da inversão de valores, é o olhar da incompreensão. É uma postura cruel e dura diante das situações difíceis da vida. Porque quando a situação requer uma urgência de cuidado e a vida está ameaçada, você não tem nenhuma preocupação em optar pelos seus compromissos. E passa adiante. O que importa é o meu compromisso. Nasce aí o individualismo. Sabe aquela sede de consumo? Eu. A cultura do descartável. O que não presta eu jogo fora, o que já está descartado, está descartado. Isso é um homem que está aí na beira da estrada, provavelmente já está morto mesmo. Não é comigo, não é com ninguém da minha família, eu não conheço, então que se dane. E vão embora. Vamos embora. O terceiro olhar é o olhar do samaritano. É o olhar daquele que é solidário. O olhar daquele que está a serviço da vida. O olhar daquele que é comprometido com o amor. O olhar dos assaltantes é o olhar daqueles que gostam de aproveitar as oportunidades e obter lucro fácil. O olhar do sacerdote e do levita é o olhar daquele que vê aquele homem jogado lá na beira da estrada e viram que ele era um estorvo, vai atrapalhar os meus compromissos, a minha agenda, os meus programas pré-estabelecidos. O samaritano não. O samaritano não estava interessado em saber quem era aquele homem. E no primeiro momento, a única coisa que contava para ele era que ele precisava fazer alguma coisa para aliviar a dor daquele homem. Ele não quis saber quem ele era. Se ele era judeu, se ele era estrangeiro, se ele era branco, se ele era negro, se ele era bonito, se ele era feio. Não quis saber nada. A única coisa que ele quis saber e que ele sabia é que era um ser humano que precisava de ajuda e ele estava ali para ajudar, para dar apoio. E o mais bonito de tudo isso é que esse samaritano encontrou uma oportunidade única de amar. E teve para com esse pobre coitado jogado à beira do caminho uma identificação com ele. A gente não tem muita preocupação com a dor dos outros porque a gente não se identifica com eles. É apenas mais uma pessoa que está sofrendo. Mas quando a gente se identifica com o sofrimento e com a dor das outras pessoas, essa dor passa a ser a dor da gente. E esse é o jeito que Jesus gostaria que nós vivêssemos nesses dias tão difíceis. Esse era o método adotado por Jesus
enquanto ele esteve presente aqui nesse mundo. Um gesto de carinho, de acolhida, de amor, de afeto. É isso que Jesus queria. Jesus queria estender as mãos, abraçar, chorar com os que choram. Aquele moço sentiu compaixão pela dor dele. Viu que ele estava morrendo e não pensou duas vezes em socorrê-lo. E uma das formas mais lindas de nos aproximarmos de Cristo é sentindo compaixão por aqueles que o coração de Jesus está chorando agora. Jesus está chorando pela humanidade. E nós estamos aqui. Fazendo o quê? Precisamos abrir os nossos olhos para termos o olhar do samaritano e que possamos construir uma vida de reverência àquele que é a obra-prima de Deus, o ser humano. Essa compaixão que o samaritano teve por aquele rapaz deve ser a compaixão que deve estar em nosso coração nesses dias, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros a superar um dos piores momentos que a humanidade está enfrentando. A gente só vai vencer isso com as armas do amor. Porque fé não é apenas acreditar nos sinais e maravilhas e milagres, porque eu creio que Deus é Deus de milagres. Mas o maior ato de fé é o amor. Como diz Tiago, fé sem obras é morta. E a gente precisa ressuscitar dentro do nosso coração uma fé capaz de mover os nossos braços, as nossas mãos, a nossa mente e coração para sermos solidários e cheios de compaixão nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que dê a você um olhar todo dia do samaritano, que é o olhar da compaixão e do amor. Deus abençoe muito, mas muito mesmo, a sua vida.